Abacuque 2:4. Diz assim a Escritura: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mais para frente, no capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu li esse mesmo texto a semana passada, que eu falei sobre o justo viverá pela fé, e na verdade hoje é uma continuação. Eu quero dizer que, de fato, a vida cristã é pela fé. Se tirarmos a fé da vida cristã, acabou com a vida cristã. Se você tirar Cristo do cristianismo, acaba com o cristianismo. Só fazendo uma síntese bem rápida do que eu preguei nas 3 últimas semanas. Você lembra o contexto que estava acontecendo aqui em Abacuque? Diz a Bíblia que a violência era desenfreada. O povo de Israel mesmo se matando, violência para tudo que é lado. E Abacuque, o homem de Deus, começa a orar. E ele diz: Senhor, até quando? No capítulo 1, está até bravo com Deus. Até quando, Senhor, gritar-te-ei violência? O pau está quebrando e Deus parece que não faz nada. E Abacuque fica mais furioso ainda porque Deus aparentemente fica em silêncio. Ele ora, busca e Deus fica quieto. Então ele fica mais indignado não com a violência, mas sim com o aparente desprezo de Deus para com a situação que estava acontecendo. Eu não sei se já aconteceu algo mais ou menos parecido com você. Você está passando por um problema difícil. Às vezes as circunstâncias são desfavoráveis e você ora e busca, e parece que o céu é de bronze, parece que Deus não ouve. Fulaninho entrou na igreja ontem, Deus está fazendo a casa dele já, e você está aqui orando faz 1000 anos, Deus parece que não faz nada. E Abacuque não desiste, continua orando. Daí Deus responde. A resposta de Deus é pior do que o silêncio. Deus vem e diz para Abacuque: Abacuque, qual que é o problema? É violência? Pode achar que eu vou resolver esse problema. E diz a Bíblia que Deus suscita os caldeus, que eram os babilônios, um povo muito mais violento que o povo de Deus. E diz: Abacuque, eu vou resolver o problema da violência, eu vou tacar mais violência em vocês. Daí Abacuque entra em choque, e com toda razão. De certo, até se arrependeu de ter orado. Era mais fácil Deus ter continuado quieto do que falar isso que falou. Só que Abacuque começa com oração, o meio tem oração, e também termina com oração. Abacuque não desiste, continua orando. Aí então ele ouve o que nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Israel estava vivendo um caos tremendo. E Abacuque queria saber como que nós vencemos essa situação. A resposta de Deus é pela fé. O império inimigo estava sendo levantado. Eles iam ser arrebentados. E olha o que Deus disse para ele: tenha fé, Abacuque, tenha fé. As coisas são difíceis, sim, vão piorar, sim, mas tenha fé. Você imagina como os norte-americanos estão nesse momento, sabendo que aquele furacão vai entrar e vai devastar boa parte daquele país, assim como fez com 90% do Caribe. E tem alguns lugares que já está tendo destruição terrível, e a tendência é piorar. O furacão não chegou nem perto ainda. A situação deles também é difícil. E o questionamento, talvez, que eles devam fazer também é o mesmo: cadê Deus? E a resposta de Deus continua sendo a mesma: tenha fé. E a mesma coisa na minha e na sua vida. Talvez esse furacão não atingiu o nosso país, mas talvez atingiu lá a sua casa. É um furacão de problemas, crise conjugal, crise financeira, problema com filho, com dívida, com um monte de coisa. Que parece um furacão de categoria 5. Pastor, como que nós fazemos para vencer esse tipo de situação? A Bíblia continua sendo a mesma, diz: tenha fé. Você precisa ter fé para enfrentar os problemas, para enfrentar até mesmo a morte. Não podemos jamais esquecer que vida cristã se resume em ter fé. Fé em Deus, que Deus controla. Eu amo o capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé. Diz que esses homens, muitos fizeram grandes coisas, é verdade. Mas você vê a respeito de todos. Pela fé, Abraão crendo contra a esperança. Olha que frase forte. Abraão creu contra a esperança. Que Deus vem e diz que vai dar um filho para ele tem 75 anos, a esposa é estéril. E Deus ainda demora 25 anos para dar um filho para ele. Tinha que ter fé. E diz a Bíblia que ele creu.
Depois a Bíblia diz Sansão pela fé, Jefité pela fé, Moisés pela fé, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Fé o tempo todo. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, o maior missionário que esse mundo já produziu. No final da sua vida, olha o que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei o amor, os bens materiais, os amigos, guardei a fé. Até mesmo porque todas essas coisas tinham ido embora. Paulo diz no final da vida dele: olha, meus amigos todos me abandonaram. Bens materiais, o que Paulo tinha, pastor? Olha, tinha uns pergaminhos, uma capa e alguns livros, apenas isso. Hoje em dia até é uma heresia, né? É um homem de Deus, não tem nada, por conta dessa teologia da prosperidade que é pregada. Mas Paulo diz: perdi tudo, a fé não. A minha fé permanece. Olha historicamente os cristãos no Coliseu. Ia ter alguma coisa lá em Roma para chamar o povo. Olha, vamos ter um evento. O que vai ter no evento lá? Olha, leão comendo crente. Era isso. Aí diz a Bíblia e diz a história que muitos ímpios, ao ver aqueles cristãos comuns, assim como nós, crianças, adolescentes, velhos, ser devorados por leões. Diz a história que muitos se convertiam, tamanha era a serenidade e a fé daquelas pessoas, mesmo diante da morte. Eu vi alguns relatos, estava lendo sobre um livro muito interessante chamado Os Mártires, de John Fox, que ele diz que eles começaram a diminuir os espetáculos de carnificina dos leões com os crentes no Coliseu. Sabe por quê? O leão não aguentava comer mais, tinha comido muito, estava até sem fome. Colocava os crentes lá, o leão nem ia para cima, porque já tinha comido muito. Mas eles permaneciam com fé. E é assim que deve ser a minha e a sua vida. Eu quero passar aqui então 3 rápidos princípios dessa história. Primeiro, fé é viver além do que vemos. Você pode repetir isso comigo? Fé é viver além do que vemos. Abacuque olhava para a sua nação, e o que ele via? Miséria, desgraça, e ele ainda tinha certeza que tudo aquilo ainda ia piorar. Tudo ainda ia piorar. É onde que ele diz, no capítulo 3, versículo 17: ainda que todo tipo de desgraça possa nos sobrevir. Vamos orar sempre que não, é óbvio. Não somos masoquistas. Diz: Deus, o sofrimento me faz crescer tanto. É ruim, hein? Não precisamos, não vamos orar dessa forma. Mas Abacuque orava: ainda que. Não, eu não quero que venha. Mas ainda que venha desgraça, mesmo assim, olhando com os olhos naturais e não vendo solução para a sua nação, sabendo que ainda iria piorar, mesmo assim ele ainda podia se alegrar, porque ele sabia: Deus está no controle. Ele disse que nós temos que ter fé. Talvez quando nós também olhamos o mundo ao nosso redor, o que bate em nós é apenas desespero. Talvez você olhe para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para o seu casamento, para o seu emprego, para a sua vida como crente, como pessoa, e você fica desesperado, achando: não tem jeito para mim, não dá. Já tentei várias coisas, mas parece que não dá certo. Talvez você olhe para a circunstância do nosso país e pensa: será que tem jeito para o Brasil? A gente não tem aqui tornado, não tem furacão, não tem terremoto, mas tem uma cambada de político que arrebenta mais que furacão. E a gente olha para uma situação dessa e ficamos desesperados. Somos roubados constantemente, cedo, à tarde e à noite. Falei para os irmãos, 44% do nosso salário, do nosso dinheiro vai em imposto. De cada R$1.000 que você ganha, 440 é quase metade. Vai em imposto. Você precisa trabalhar 5 meses no ano para pagar imposto. Os outros 7 você trabalha para você. Isso aí que não é escravidão, o que é? Vocês devem ter acompanhado também essa semana. Eu já não fico nem surpreso mais. Às vezes nós vemos manchetes na TV, né? Escândalo de corrupção. No Brasil já virou coisa comum. Vocês chegaram uma vez, Gedel Vieira Lima, ex-ministro, o apartamento dele, foram encontrados em dinheiro vivo, 51 milhões de reais. Você sabe quanto que é isso? Não sabe, eu tenho certeza. Eu também tenho ideia. Mas é muito dinheiro. Isso do que foi encontrado. Você tem noção o tanto que eles já levaram, o tanto que já gastaram, o tanto que foi em terreno, em troca de favor, e vai aqui, vai ali. 51 milhões. É meu pai do céu. E às vezes a gente olha para uma situação dessa e diz: como consertar? Tudo. Nosso dinheiro vai embora de tudo que é jeito. É imposto, é PVA, é pedágio, é IPTU.
Às vezes chega lá no dia 5 do mês, né? Você recebe dia 1º, dia 5 já vai acabando o dinheiro. Daí chega no máximo no meio do mês, quando chega o pagamento. Você, nossa, cadê o dinheiro? Para onde que foi? Está lá no apartamento do Gedel. Tá? O nosso dinheiro está indo para lá. E a gente olha para uma situação dessa e pensa, será que é possível? Um país se reerguer? Um país onde a corrupção predomina? Eu vi esses dias uma notícia que eu dei muita risada até. E, de fato, teve que virar notícia, sabe por quê? Estava falando sobre uma família de políticos, que aparentemente são honestos, são pessoas de caráter, e estava dizendo assim, família fulano vai viajar para Israel com o seu próprio dinheiro. Saiu até no jornal. Porque, tem que sair no jornal, os políticos normalmente vai tudo com o nosso dinheiro. Daí, quando alguém vai e gasta dinheiro do seu próprio bolso, tem que sair mesmo, tem que premiar até um cara desse. Mas não era para ser notícia. Nós olhamos, às vezes, para a nossa circunstância, para o mundo, para o país podre que nós vivemos, e vemos tantas injustiças. Convenhamos, olha o país que nós vivemos. Quem são os premiados nesse país? Quem que normalmente sai na mídia? Quem que normalmente é idolatrado? É aquele pai de família, que trabalha desde a parte da manhã até a parte da tarde, às vezes à noite? É aquela mãe que cuida dos seus filhos? É aquela mãe que é submissa ao seu marido? Ou é aquelas artistas da televisão lá, que saem com papagaio, periquito, cachorro, tudo que é tipo de ser que se move? Quem? O mundo nosso premia apenas os imorais. Quem são os protagonistas do nosso país? Eu li também essa semana sobre aquela novela das 8, onde a protagonista é a Bibi, né, a baroa do pó. Bibi traficante. Então, a rede de esgotos de televisão é um absurdo. Ela dá uma aula em rede nacional de como gerir uma boca de fumo. Quer aprender como ser gerente do tráfico? As padarias, né, como diz no meio. A ser padeiro. Assiste a novela. É isso que esse mundo premia. Protagonistas são essas pessoas. O ícone da música romântica, Fábio Júnior. 7 casamentos. Tem que rir, meu Deus do céu. Esse é o romantismo em pessoa. Está no 7º casamento. Está pior que a mulher samaritana. Mas é isso que o nosso mundo premia. Quem que é o pegador? É o Mr. Catra, né? 352 filhos. Não sei quantos que ele tem. Ele tem um monte. Mas esse é o cara. Quem que, na verdade, é o exemplo que a maioria das mulheres querem seguir? Elas querem ser como Rebeca, como Sara, como Raquel, que eram mulheres submissas ao seu marido. Não, sabe o que ela quer ser? Quer ser igual a Paniquete. Não, tendo aquele corpo não precisa ter cérebro, porque você sabe que essa mulher não tem cérebro. Não precisa ter, mas tendo aquele corpo tá bom. Nós vivemos num mundo injusto, onde os premiados são os imorais, sempre. Mas isso não é novidade. Paulo já tinha escrevido isso há muito tempo atrás. Olha o que diz 2 Timóteo 3, versículo 1 até o 4. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quer algo mais contemporâneo do que isso? Esse é o retrato da humanidade e da nação em que nós vivemos. Abacuque olhava para a nação dele e ficava desesperado. Nós também, se olharmos apenas ao nosso redor, temos motivo também para até perder a esperança. Mas não, nós temos que ter certeza que a Escritura não falha. Isso é mais uma prova de que, de fato, nós podemos crer que a Bíblia é o livro de Deus. Ela ensina, sim, o que nós devemos fazer para seguir caminhos corretos, mas ela também dá a dica. Olha, se você for por esse outro caminho, você vai se arrebentar. E se você teimar aí, você pode ter certeza, vai se arrebentar. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 26. Lembra que Paulo começa no versículo 18 a dizer que a ira de Deus se manifesta sobre o homem, sobre o pecado. E ele começa a dizer, a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Daí ele começa, depois, no versículo 26. Por causa disso, por causa do pecado, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Você sabe, né? Trocaram o uso natural, ou seja, mulher com o marido,
e foram para o contrário à natureza. Mulher com mulher, isso quando não é com bicho, cavalo e por aí vai. Contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Não é o que nós mais vemos hoje? Hoje em dia, se você fala algo contra o homossexualismo, você é quase preso. Você é homofóbico. Mas eles podem falar de nós, não tem problema nenhum. Eu até brinco, né? Antigamente, era quase proibido. Você não via. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente. No meu bairro, se tinha 2, era muito. Hoje em dia, se achar 2 héteros no seu bairro, achou bastante. Mas hoje em dia tem virado comum essas coisas. E talvez a gente olha, principalmente para nós que temos filhos pequenos, você pensa 10 mil vezes que ter filho é a coisa mais fácil do mundo, fazer filho, qualquer idiota faz. E criar os filhos num mundo tão perdido como esse. Num mundo onde estão tentando colocar para criança de 6 anos cartilha mostrando que sexo homossexual é normal. Como que a gente cria os nossos filhos olhando apenas para essas circunstâncias? Se nós não tivermos fé e esperança, a gente fica desesperado ao olhar para toda essa desgraça que a nossa humanidade está afundada. Só uma coisa me livra de entrar em desespero, sabe o que é? Fé em Deus. Saber que, olha, não interessa que rumo esse mundo está tomando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer o que é reto. Eu vou ensinar o caminho correto. Fé no homem, jamais. Nós sabemos que o homem não evolui. Muito pelo contrário, o homem só regride a cada dia. A história comprova, não adianta termos fé apenas no homem. Eu não estou dizendo que não devemos confiar no homem. Eu sei que muitos interpretam errado aquele versículo, né? Maldito homem que confia no homem. Não, é do homem que faz o homem o seu braço forte. Esse sim. Quando a esperança dele é o homem. Daí nós vemos, século do iluminismo, as pessoas cheias de inteligência e de conhecimento, colocaram Deus e a religião de lado, e se achavam deuses de si mesmo. Não precisamos de Deus. Em um século, 2 guerras mundiais. Não adianta ter esperança no homem. O mocinho de hoje sempre vira monstro, amanhã o príncipe sempre vira sapo. Israel era uma nação podre naquela época de Abacuque. E depois a situação piorou um pouquinho mais. Deus ainda levantou um povo pior do que eles. Mas sabe qual que foi a esperança de Abacuque? Não foi olhar para a circunstância, mas foi olhar para cima. Saber, olha, de lá que vem o meu socorro. Eu olho para os montes, eu olho para cima. E a mesma coisa nós. Diante, às vezes, de um monte de problemas, de uma circunstância terrível, do mundo perdido que nós vivemos, o que nós temos que fazer é sempre olhar para cima. Eu sei que em face da desgraça, da morte, da destruição, muitos chegam à seguinte conclusão: não existe Deus. Cadê Deus? E ficam bravos com Deus. Eu ando num caminho contrário. Eu, às vezes, diante da desgraça e da destruição, eu concluo da seguinte forma: tem que existir Deus. Porque se não existisse Deus, em quem nós iríamos nos apegar nos momentos difíceis? Eu falei para os irmãos, semana passada, fui a um velório de um tio de uma irmã aqui da nossa igreja, 44 anos, se matou enforcado. Eu fico pensando, uma pessoa que não crê em Deus, numa situação dessa, acho que vai pelo mesmo caminho, se acaba também. E é óbvio, numa situação dessa, cadê Deus? Ficam bravos com Deus. Eu pergunto, se Deus, de fato, não existisse, em quem que os parentes iriam se apegar? A esposa, os filhos, irmãos, se não fosse em Deus. Normalmente, quando nós vemos criança morrendo, muitos duvidam de Deus. Sim, é difícil, sem sombra de dúvida. Mas e se Deus não existisse? A quem uma mãe que perde o filho iria se apegar? Não teria ninguém. A dificuldade, a tragédia, a morte pode chegar à nossa casa também. E o que nos sustenta é de fato saber que Deus existe. Quando as coisas estão indo bem, mas até quando não estão indo bem, nós temos em quem nos agarrar. Você sabia? Ainda que todos nós que estamos aqui viéssemos a ficar cegos, isso de forma alguma iria diminuir a majestade do sol, a claridade do sol, a excelência do sol, porque nós ficamos cegos. Portanto, ainda que toda a humanidade seja
ateu. Deixe de acreditar em Deus. Isso de forma alguma vai diminuir a glória e a majestade de Deus. Deus vai continuar sendo Deus, quer as pessoas acreditem ou não. Segundo princípio, fé é crer no amanhã para ser feliz hoje. Abacuque 2:3, você pode acompanhar comigo, por favor? Abacuque capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Parece até que aqui o profeta é meio ambíguo, né? Não, não vai demorar, mas se demorar, espera, porque não vai demorar. Talvez você já ouviu aquela frase, né? Deus tarda, mas não falha. Ou frase do capeta essa. Deus não tarda jamais. Ele sempre vem na hora certa. O problema é que nós somos ansiosos, que nós somos apressados, nós queremos as coisas ontem. Senhor, preciso que o Senhor venha na minha vida. Quando, meu filho? Ontem. Esse é o nosso problema. Israel era uma nação que vivia constantemente oprimida. Vários impérios oprimiram Israel. A Babilônia, o Egito, Medo-Persa, Roma. Muitos impérios. Mas não é interessante você ver que mesmo assim esse povinho não desanimou? Que mesmo assim esse povo tinha uma chaminha de esperança lá no fundo. Israel muitas vezes foi quase dizimada, acabou com a nação. Teve uma vez com apenas 70. E desses 70, que eram milhões, viraram 70 e depois viraram milhões de novo. Muitos desanimaram. Sabe por que Israel continuou de pé? Eles tinham uma esperança. Eles tinham uma promessa. Eles sabiam que o Messias viria. Eles tinham essa promessa e por isso eles tinham uma esperança. Porque eles sabiam, o libertador um dia vai vir. É óbvio, eles entenderam errado, eles pensavam que era um libertador político. Mas o Messias, o Cristo, viria libertar eles do pecado. Mas por conta de ter esperança, eles suportaram até as coisas mais terríveis. Sem vida após a morte, meu irmão, toda a esperança de consolo para nós se dissipa. Que hora? Se nós não cremos que há uma vida depois dessa vida, estamos perdidos. É o que Paulo diz. Você não crê na ressurreição? Olha, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Estamos perdidos. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 8:18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e convenhamos, uns sofrem muito mais do que outros. O sofrimento não é algo socialista, que é todos iguais. Não. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. A maioria das vezes por conta de erros nossos. Mas pega uma pessoa que nasceu com uma deficiência, como eu citei para os irmãos semana passada, um bebezinho que eu vi, nasceu sem os 2 braços. Fazer o quê? A vida é injusta. Porquanto para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É por isso que nós temos que ter esperança no amanhã. Porque se a nossa esperança se limita apenas aqui, a essa vida, olha o que Paulo diz, somos os mais infelizes dos homens. Se você que é mãe coloca toda a sua esperança no filho, na filha, às vezes ele não segue o caminho que você planejou. Às vezes você sonhou com ele entrando numa faculdade, mas a realidade foi ele entrando numa porta de cadeia. Às vezes você sonhou com ela sendo uma grande mulher, mas na verdade foi lá se tornar uma traficante igual a mulher da novela. E se a sua esperança está apenas aqui, ora, você vai desanimar. Você não vai querer viver. Isso vai te trazer angústia. Eu não estou dizendo que essas coisas, Deus me livre, é óbvio, deve ser angustiante. Mas a nossa esperança não pode apenas ser nessa vida. Você imagina um jovem, um adolescente, que tem uma deficiência, que nasceu com um problema. Ele vai ter uma vida toda mais difícil do que pessoas que não têm deficiência. Não, pastor, mas diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. Você frequentou escola pública, você sabe como que é. Chega com uma orelhinha um pouquinho mais abana para você ver. Não, mas Deus ama de qualquer jeito. Não, vai virar o Dumbo da escola. Olha lá o orelhudo. O povo, até na igreja se deixar, né? Na igreja não, misericórdia. Mas deixar os irmãos até aqui, brinca. Mas é óbvio, tem desvantagem. As injustiças são muitas.
se nós temos a esperança apenas nessa vida, seremos sempre infelizes. Eu vi a história uma vez de um homem deficiente, e ele dizia o seguinte, a primeira coisa que ele falava é o seguinte: olha, eu sei que nessa vida eu comecei a corrida lá atrás, não tenho o que fazer, mas olha a esperança dele. Ele diz o seguinte: olha, mas esse corpo mortal um dia vai se revestir de imortalidade. Essa carcassinha aqui, que o braço não veio inteiro. Eu vi uma vez um nadador, aquelas Paralimpíadas, aquele nadador do Brasil, não lembro o nome dele, que ganhou mais medalha que o Michael Phelps lá, que nadava muito mesmo. Ele só tem um toquinho de braço de um lado aqui, eu esqueci o nome dele, devia trazer para os irmãos. E eu lembro que teve, numa das provas, que ele ficou em segundo lugar. De fato, um braço de distância do primeiro, chegou juntinho, o cara bateu o primeiro. Ele, na entrevista, dando risada. Nossa, aí, o que você achou? Você quase ganhou dele, né? Eu falei, nossa, por um braço que eu não ganhei. Ele mesmo falando dele, porque ele sabia fazer o que nessa vida é assim. Então esse rapaz disse isso: olha, um dia eu vou me levantar do pó novinho. Em segundo lugar, ele disse assim: olha, lá na glória eu vou entender o porquê me sobrevieram essas coisas aqui. E outra coisa, depois que eu entender também, eu não quero nem saber. É um dia na glória com Deus, eu vou esquecer de 80 anos de vida difícil lá na terra. Ele sabia que a vida dele não terminava no túmulo. E a mesma coisa quanto a mim, quanto a você. O túmulo para o crente não é o fim. É apenas um recomeço. Ou melhor, é apenas o início. Que convenhamos, a vida não é fácil. Mesmo vivendo em obediência a Deus, passamos por momentos terríveis. Difíceis, tribulações, brigas, angústias, crises financeiras, conjugais, problemas de saúde, morte. Até para aqueles que servem a Deus. Mas sabe o que me faz levantar todo dia de manhã? Ter esperança. Que um dia tudo isso aqui vai passar. Diante da luta, diante da dificuldade, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Apocalipse, que diz que um dia o nosso Deus virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E é onde que eu vejo as lutas, as circunstâncias adversas, e eu sempre oro dizendo: Senhor, um dia tudo isso vai passar. Eu não sei o porquê, a maioria das vezes os problemas acontecem por culpa minha. Erros e pecados meus. Mas alguns eu não sei porquê. Mas eu não deixo de crer que Deus está no controle. Mesmo diante da dificuldade, sem vida após a morte, a nossa fonte de força é derrubada. Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Ele estava debatendo com umas pessoas que não criam em ressurreição. E ele então diz: olha, o que adiantou então essa minha vida abnegada? Olha, lutei até com feras, então não serviu para nada. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas ele sabia que algo grande estava sendo preparado para ele. Como ele mesmo disse, a coroa da vida está sendo preparada para mim. Sabe por quê? Nós temos tido ânimo para enfrentar os nossos monstros que aparecem dia a dia. É porque nós cremos que um dia seremos ressuscitados, assim como foi o nosso Salvador. E um dia também Ele voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vi uma reportagem, na verdade, um artigo de um homem chamado Luciano. Ele é um escritor grego do século II, opositor ferrenho ao cristianismo. Não acreditava em Jesus, mas de jeito nenhum. E olha o que ele disse: essas criaturas desorientadas, falando da gente, tá? Crente. Criaturas desorientadas. Essas criaturas desorientadas partem do princípio de que são imortais, o que explica o desprezo pela morte e a abnegação voluntária tão comum entre eles. Olha o que ele disse. Esse povo desorientado aí, eles acham que eles são imortais. E de fato é nisso que nós cremos. E é por isso que mesmo em meio à dificuldade nós ainda conseguimos ter esperança. É por isso que não tememos nem mesmo a morte. Sem a vida após a morte, toda a esperança de justiça, meu irmão, vai empurrá-lo. É desfeita. Ainda mais no país que nós vivemos, que é praticamente o país da impunidade. Se nós não cremos que vai haver uma outra vida, para que ser honesto? Você nunca pensou nisso? Para que ser honesto? Sabe por que nós temos que ser honestos? Olha o que Paulo diz. Porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. É por isso que nós somos honestos. Primeiro, porque é mandamento. E segundo, porque um dia vai ter punição e também vai ter recompensa. Eu não lembro quem daqui que me mostrou um vídeo ontem, acho que foi o Edivaldo, não lembro. Mas é muito interessante, dei muita risada com o vídeo. Tinha um rapaz, aí tinha uma moça na lan house, se eu não me engano, sentada assim, em frente para lá.
Então ele chega e vê a bolsa dela do lado. Ele vai quietinho, põe a mão na carteira, arranca a carteira da moça. Na hora que ele vira para ir embora, ele olha, tem uma câmera bem assim, em cima. Ele olha, ele toma um susto na hora que ele vê a câmera. Sabe o que ele faz? Ele vai e joga a carteira no chão, assim, atrás da moça. Chama ela assim, moça, caiu sua carteira aí. A moça pega, depois a moça vira para frente, ele vira para a câmera e faz assim, ó, quase pedindo perdão para a câmera. Aquela câmera pegou. Mas ainda que ela não pegasse, diz a Escritura que os olhos de Deus passam por toda a terra. Dos olhos dele não tem como fugir. Sabe por que nós somos honestos? Justamente por isso. Porque, convenhamos, não compensaria ser honesto num mundo de impunidade? Muitos têm até perdido a esperança já de ver Lula e sua quadrilha presos. Não perca a esperança. Com uma caixa de foguete para quando for preso. Mas ainda que não seja punido nessa vida, vai sim haver recompensa, tanto para bons como para maus. No estado de São Paulo, do ano de 2002 até 2009, 95% dos crimes ficaram impunes, levando-se em consideração que 70% dos crimes não são dados queixa. 95%. É muita coisa. Num país onde reina a impunidade, talvez você também já pensou, todo mundo rouba meu patrão, por que eu não? No meu serviço todo mundo trai, por que eu não? Lá não sei não, onde todo mundo faz errado, por que eu não? É por conta do temor ao Senhor que nós fazemos isso. John Lennon, naquela música Imagine, tem uma frase que ela diz assim, imagine se não houvesse céu e nem inferno, traduzindo para o português. Isso é o que eles queriam. Que convenhamos, se não há céu e se não há inferno, não há recompensa e não há punição. Ora, podemos viver do jeito que queremos, então. Se não vamos ser recompensados por conta dos nossos acertos e não seremos punidos por conta dos nossos erros, podemos viver de qualquer forma. Mas graças a Deus era só a imaginação daquele homem maconheiro. Era só a imaginação dele. Porque de fato existe céu e existe inferno. Um dia os maus serão punidos, mas um dia também nós, que mesmo cheio de falhas, nos esforçamos para fazer o que é reto, ser santo, ser puro, um dia nós também seremos recompensados. É por isso que nós devemos ter ânimo. Para onde reina a desonestidade, nós seremos uma luz diferente. Não interessa se todo mundo faz, nós vamos ser luz. E luz tem que ser luz nas trevas. É por isso que nós nos guardamos puros mesmo em meio à impureza. Há um lugar onde que reina é a pornografia, é a traição, é o ódio, é o adultério. Mas não interessa. Nós vamos nos guardar puros, porque nós cremos que a recompensa virá. Mas para isso é necessário ter fé no amanhã. Porque se nós não temos fé no amanhã, o que vai motivar você a fazer o que é reto? Muitas coisas nós receberemos recompensa do Senhor, mas não aqui. Apenas lá no céu. Ter fé no céu vai te dar força para viver uma vida mais santa e mais justa aqui na terra. Uma vez eu ouvi sobre uma nadadora, que ela foi fazer uma grande travessia de uma ilha até a outra, se eu não me engano, a nado. E eram muitos quilômetros, mas muitos mesmo. E ela então começou a nadar. Chegou uma hora que ela pensou em desistir, disse, não dá. Cãibra, muita dor. Só que a mãe dela, que estava no barco, a produção do outro lado, filha, não desiste. E ela então tirou mais um pouco de força e continuou nadando. Mas chegou uma hora que tinha muita neblina e as cãibras começaram a aumentar. E ela foi e desistiu. Falei, não consigo. Ela então entrou no barco. Depois que ela começou a andar no barco, a neblina se dissipou. E ela viu que ela estava a apenas 800 metros da costa. Faltava apenas 800 metros para terminar a travessia. E olha a frase dela. Se eu soubesse que estava faltando só 800 metros, eu tinha arrancado forças da onde eu não tinha. Só que ela não viu o fim. Por isso ela desanimou. A mesma coisa aplica na minha e na sua vida em relação a sermos honestos, santos, puros aqui nesse mundo. Olhando às vezes para o nosso redor, convenhamos, o honesto nesse mundo não é recompensado. Muitas vezes é chacoteado. Mas quando nós olhamos além da neblina, o que tem nos esperado lá em cima, quando nós sabemos que nós vivemos aqui na terra, mas a nossa verdadeira morada é a celestial, isso vai nos fazer nadar mais, correr mais, se santificar mais, nos esforçar mais. Mas para isso é necessário termos essa visão. E terceiro e último princípio para encerrar, fé é crer
apesar das nossas limitações. Israel, o profeta Abacuque, tinha certeza de uma nação melhor, de um futuro melhor. Mas você sabia que a esperança de restauração que ele tinha não estava baseada nas suas próprias forças, nem na sua nação, mas estava baseada em Deus. Ele sabia, nós não damos conta, mas Deus disse que vai fazer. É interessante aqui no versículo 4 do capítulo 2, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É interessante que aqui o profeta ele coloca em oposição à soberba, sabe o que? Não a humildade. Porque naturalmente o oposto de uma pessoa soberba é uma pessoa humilde. O oposto de uma pessoa arrogante é uma pessoa humilde. Aqui ele diz que não. Ele coloca em oposição à soberba a fé. Ele diz, olha, o oposto de quem é arrogante, de quem é orgulhoso, de quem é soberbo, é aquele que tem fé em Deus. Israel não podia salvar a si mesmo, porque sabia, a Babilônia é muito maior, é muito mais forte. E fé é justamente isso. É nós olharmos para as nossas limitações e saber, eu não dou conta. É você olhar para a sua esposa que quando você casou, talvez lá 10 mil anos atrás, né? Era uma coisa, e você sabe, né? E vai um filho, e vai dois, vai três. As coisas mudam. Não é mais a mesma. E você olhar e aquele dia da crise conjugal que você tem vontade de mandar ela lá por raio que o parta do centro do furacão Irma. Ou que é óbvio, ela também tem vontade de mandar você, né? Você olhar e saber, Senhor, eu não dou conta de levar esse casamento até o final, mas me dá graça. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou paciente o suficiente. E isso está em oposição ao orgulho. É você saber que você não dá conta, que você precisa de Deus, que você precisa ter fé, que você vai honrar a palavra que você disse. Talvez há 40, 50 anos lá atrás, até que a morte o separe, e até que a morte então. Talvez você diz, pastor, eu não dou conta de me salvar. Eu não sou bom o suficiente, eu fiz tantas coisas erradas. Eu estou muito longe da salvação. Meu irmão, você não sabe o quanto que você está perto. A partir do momento que você tem esse entendimento, você não tem noção o quanto que você está perto. Quando você olha para você e diz, olha, eu por mim mesmo eu não consigo vencer os meus pecados. Quando você olha para você e diz, eu não consigo vencer o orgulho, a arrogância, a pornografia, o vício, o mau gênio, o álcool, a droga, a prostituição. Quando você olha para você e diz, eu não dou conta. Você está bem prestes a obter a vitória. Porque você precisa apenas dizer agora, Senhor, me ajuda. Eu sei que muitos gostam de dizer apenas aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de dizer tudo posso nele, é necessário dizer nada posso em mim. Antes de dizer que em Deus eu posso todas as coisas, é necessário olhar para as nossas limitações e dizer, em mim eu nada posso. Por que você acha que Jesus de fato escolheu 12 apóstolos totalmente despreparados, fujões, medrosos, porque no dia da angústia todos abandonaram. As pessoas lembram só de Pedro, né? Não, diz a Bíblia que todos abandonaram a Jesus Cristo, na hora que ele mais precisava. Por que você acha que Deus escolheu Moisés? Moisés vai ser o libertador. Sabe quem que Moisés foi? Assassino. Matou um homem. E Deus escolhe um assassino para ser libertador do seu povo. Escolhe Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Arrancava as pessoas dentro da igreja para levar para ser julgado, para morrer. E Deus escolhe esse homem. Na linhagem de Jesus, você vê uma mulher chamada Raabe, prostituta. Por que Deus escolhe essas pessoas? Gideão, medroso de carteirinha. Gideão, vai, Senhor, não dou conta. Talvez já viu essas pessoas, fulano, vai, não dou conta, não consigo. Gideão era assim. Por que você acha que Deus escolheu justamente esses homens? Sabe para quê? Para que quando de fato acontecesse grandes coisas, eles não pudessem bater no peito e dizer assim, graças te dou, Senhor, que não sou como os demais. Olha que grandes coisas eu tenho feito. Não, eles não podiam. A única coisa que eles podiam fazer é olhar para cima e dizer, tem que ser o Senhor, porque eu não dava conta. Você imagina Pedro? Pedro nega Jesus 3 vezes, eu juro por Deus que não conheço Deus.
Depois de 40 dias, Pedro vai pregar. Se é você, meu irmão, você nega o seu Salvador. Daí você vai pregar 40 dias depois. Que jeito que você vem para o púlpito para pregar? Você vem assim? Vem nada, né? Você? Nem olhe para o povo. Daí Pedro, em uma pregação, vê 40 mil, oh Deus do céu. Vê 3 mil se converter, estou aumentando, né? Estou pensando 120 mil lá de Jonas. Em uma pregação, 3 mil pessoas se convertem. Você acha que Pedro saiu da igreja de que jeito? Senhor, que pregador fabuloso eu sou, hein? Graças te dou, Senhor. Eu sei que eu sou só um instrumento, mas convenhamos que instrumento, hein? Você acha que foi desse jeito que Pedro saiu? A única coisa que ele teve que fazer é olhar para cima e dizer, foi Deus quem fez. Eu não tinha a mínima condição. Se você joga bola ou já jogou, já percebeu que às vezes tem sempre o timinho dos bons, o timinho dos ruins, aqueles um que não é nem escolhido, né? Que fica só de fora. No seu caso, talvez. Imagina, a pessoa vai e põe você lá no melhor time. Só os campeões e põe você lá. Você sabia que no time de Deus é mais ou menos assim? Nós não entramos no time de Deus por conta da nossa habilidade. Mas entramos porque Ele escolheu. Porque nós em nós mesmos não tínhamos nada. Cristianismo é justamente descobrir o que Deus fez por nós e o que nós somos nele. Para encerrar, tem um fato verídico que aconteceu, tem até na internet essa reportagem, sobre um navio que tinha sofrido um naufrágio, e as equipes de resgate o tempo todo procurando sobreviventes, e de fato os barcos já tinham ido embora, tinham acabado, tinha cessado a parte de resgate, só ficaram alguns mergulhadores terminando de fazer a varredura por baixo daquele navio. E então, um mergulhador estava passando ao lado do navio, de uma parte lá, e um tripulante tinha ficado preso dentro de uma bolha de ar. E você sabe, o ar lá embaixo, você respira ele durante um tempo, depois acaba. E então, aquele mergulhador, isso é história verdadeira. Ele então escutou em código Morse, alguém batendo ali, dizendo assim, há esperança. Um homem tinha sobrado vivo lá dentro dessa bolha de ar, desse lugar que era pressurizado, mais ou menos pressurizado, né? E então ele ficou batendo lá em código Morse, dizendo, há esperança, há esperança. Talvez é assim que nós nos vemos. Às vezes a gente olha para a nossa casa, olha para o nosso casamento, olha para os nossos filhos, e a gente pergunta, há esperança? Será? Será que esse menino ainda tem jeito? Será que essa menina um dia vai tomar um rumo na vida? Será? Ainda há esperança? Às vezes você olha a vida inteira, você tentando vencer os vícios, mas parece que é algo maior que você, e você às vezes se desespera, e começa a dizer a mesma coisa, ainda há esperança? Talvez o pecado sexual arrebenta com a sua vida, e você também pensa, será que há esperança de fato de me libertar? Você olha para si e se vê como fraco, como inconstante, como aquela pessoa que pega firme, e depois anima, pega firme e desanima, e você chega a se questionar, será que há esperança? Será que há esperança para mim, para o meu casamento, para a minha vida? Será que há esperança de salvação para mim? Eu sei que, se nós olharmos de fato para o Deus da esperança, não há circunstância tão difícil, ou até mesmo impossível, que Ele não tenha o poder de reverter. Talvez aquelas coisas que às vezes você já olhou e de fato pensou em desistir. Fala, não, a gente tem que aceitar isso aqui, fazer o que é. A vida não é só vitória, mas ainda há esperança. Se nós de fato cremos em Deus, nunca, jamais devemos perder a esperança. Não há nada tão difícil que Deus não possa reverter. Olha para Pedro, Pedro negou Jesus na frente de todo mundo e teve segunda chance para ele. Por que você acha que talvez para o seu casamento vai ser diferente? Que para os seus filhos, para a sua vida financeira, que você não vai conseguir vencer o vício, a tentação, a dificuldade, mas para isso é necessário fé. Porque se nós tivermos fé, não há impossíveis, diz a Escritura, para aqueles que creem no Senhor. Não importa, meu irmão e minha irmã, quão grandes sejam as suas limitações. Às vezes podem ser enormes, mas de fato o que importa é em quem está a sua esperança. E se a sua esperança está em Deus, sempre vai haver esperança e uma luz brilhando no fim do túnel para mim e para você. Amém, meus irmãos?